Oi gente, hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre as minhas leituras de junho. Vou começar falando logo, porque tem um monte de coisa e eu não posso perder muito tempo em cada livro. O primeiro que eu vou falar é Stoner. Eu escrevi uma resenha pra Stoner, bom, uma resenha mais ou menos, porque na verdade eu só listei 10 motivos pra ler Stoner. Eu não sei vocês, mas eu comecei essa leitura super com o pé atrás, porque tem um monte de gente falando bem desse livro. E quando tem muita gente falando bem de um livro, eu sempre fico, será que eu também vou gostar? E aí fico assim, meio sem querer ler, por medo de me decepcionar, e às vezes eu quero esperar terminar, baixar um pouquinho a poeira pra começar a ler. Então eu tava super com o pé atrás de ler e acabar me decepcionando. Mas não foi isso que aconteceu. O que eu posso dizer pra vocês é que, se vocês querem ler esse livro aqui e gostar, vocês têm que ler sem expectativa nenhuma. Não é um livro que vai ter grandes acontecimentos, não é um livro que tem uma história espetacular, não é aquele livro que vai fazer você mudar a sua visão de mundo, não é. Mas é um livro extremamente bem escrito e que conta a história de um homem de uma forma que esse homem parece real pra você. Esse livro é uma ficção que se aproxima muito de uma biografia, porque quando a gente termina de ler aqui, a gente sente como se a gente tivesse, de fato, conhecido essa pessoa que é o Stoner. É uma história bastante simples de um homem que vive no interior e que tudo indica que ele vai herdar a fazenda dos pais. Ele é muito pobre, ele é muito humilde, mas ele é enviado para a universidade para estudar agronomia e ele acaba encontrando uma paixão pela literatura e a partir de então ele se torna professor. E aí o livro conta a história da vida dele, de como ele se casou, de que ele teve uma filha, a vida dele na universidade, alguns problemas de relacionamento que ele teve. Então assim, o forte do livro não é a história, o forte do livro não é nem o personagem, o forte do livro é a escrita do John Williams. É com a escrita dele que você vai se apegar do início até o final do livro. É uma escrita um pouco assim, um pouco seca, um pouco assim curta e grossa, mas de alguma forma ele consegue expressar com essa escrita muita emoção. A gente vai lendo e a gente está entendendo exatamente o que está acontecendo com o Stoner e o que está passando pela cabeça dele. Vejam bem, nem sempre a gente concorda, eu tinha vontade às vezes de dar uns murros no Stoner, sabe? Mas o fato de ele ser um personagem tão falho é o que torna ele também tão real. Então assim, recomendo demais a leitura. Se vocês quiserem dar uma lida nos 10 motivos para ler Stoner, vou deixar aqui embaixo. O outro livro que eu li eu não tenho pra mostrar, eu li no Kindle, é Cândido, de Voltaire. Eu li esse livro com a Olivia e com a Aline e a Aimee. A gente leu para um desafio que a Olivia tá fazendo, que se chama Por que Ler os Clássicos? Que é um livro que o Ítalo Calvino escreveu com alguns clássicos que ele considera importantes para a formação dele enquanto escritor. Cada capítulo é dedicado ou a um clássico ou a um determinado escritor. E tem um capítulo que é dedicado a Cândido, de Voltaire. É um livro que assim, me surpreendeu bastante também. Pelo fato dele ter sido escrito pelo Voltaire, a gente tem essa imagem do Voltaire como aquele filósofo que foi uma das inspirações para a Revolução Francesa. A gente fica muito assim, impressionado pela figura e a gente acaba pensando que essa seriedade que a gente atribui à figura vai passar para o livro. Mas quem disse que ele era uma figura séria? Definitivamente não era uma figura séria. Então Cândido é repleto de um bom humor, assim. Eu vou dizer pra vocês que é um livro extremamente divertido. Eu dei risada do início até o final do livro, porque as situações são simplesmente hilárias. Agora sim, é um humor, como é que eu vou colocar assim, que tende pro negro. Sabe aquele humor em que as pessoas estão o tempo todo se dando mal, e aí as pessoas se dão tão mal o tempo inteiro e tão rápido que a gente não tem outra opção senão rir. É esse tipo de humor que a gente encontra em Cândido. O personagem principal, Cândido, ele é expulso do castelo em que ele morava porque ele se apaixona por Cunegundes, que é a filha do dono do castelo. Então, é a filha do dono do castelo? Agora eu fiquei em dúvida. Mas enfim, ele é expulso do castelo porque ele se apaixonou por essa mulher, Cunegundes. E aí ele começa a circular o mundo vivendo muitas aventuras. Basicamente, Cândido é uma crítica ao otimismo.
Tem um filósofo que é o grande guia espiritual de Cândido, e esse filósofo vivia no castelo junto com Cândido. E esse filósofo, na verdade, ele é uma crítica que o Voltaire está fazendo à filosofia de Leibniz, que era um filósofo alemão com quem Voltaire não se dava muito bem. Leibniz, ele defendia que a gente vivia no melhor dos mundos possíveis, que Deus, ele tinha feito o mundo de uma forma perfeita e que o mundo se encaminha para a perfeição. Então, se algo existe, então é porque algo é o mais perfeito possível. E Voltaire não concordava com isso de forma alguma. Então, os personagens ao longo da história, eles vão sofrendo uma tragédia depois da outra, até o ponto em que não tem condições de eles manterem a filosofia otimista que até então eles vinham mantendo. E nesse meio do caminho, Voltaire vai derrubando vários outros ídolos também, como a religião, como o culto ao conhecimento. E no final, assim, o que ficou pra mim como moral da história cultue o que você tem dentro de você mesmo. Acredite em si mesmo. Seja livre, seja independente e haja conforme os seus próprios princípios. Porque nada externo a você pode te dizer o que fazer. Voltaire critica muito a autoridade. E fica bem claro que tudo que envolve a autoridade em Cândido, ele coloca em xeque. Ele é um livro que pode ser encarado, assim, eu diria, em duas camadas. Você pode ler como um livro divertido, engraçado, uma sátira, mas você pode ler também interpretando um pouco a filosofia de Voltaire. Eu acho que quando você lê das duas formas, o livro fica, assim, bem rico. Então, é uma leitura que eu recomendo e, assim, é super fininho o livro e não precisa ter medo nenhum de ler, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento sobre o Voltaire. A próxima leitura que eu fiz foi Cidades de Papel, do John Green. O filme Cidades de Papel vai estrear agora, se não já estreou. Então eu resolvi ler Cidades de Papel. Eu nunca tinha tido nenhuma experiência com o John Green, nem mesmo o tal do A Culpa é das Estrelas eu nunca tinha lido, então esse foi literalmente meu primeiro contato com ele. E eu fiquei, assim, super decepcionada com o que eu encontrei em Cidades de Papel. Pra mim, simplesmente nada funcionou no livro. Eu dei uma estrela. Foi um livro, assim, que eu quase não consegui terminar de ler. Assim, eu não suportei o personagem principal. É um adolescente que ele é apaixonado pela vizinha dele desde que ele é criança. Só que aconteceu que a vizinha se tornou super popular no colégio e ele se tornou um geek, um nerd. É uma história bem clássica americana. E essa vizinha dele, a Margot, ela é assim, acontece que ela desaparece, só que ela deixa pra trás alguns vestígios, algumas pistas, pra que ele possa encontrar ela. E é isso. A história do livro é basicamente essa. Eu não posso adiantar mais nada, porque mais do que isso seria spoiler. Mas o que eu posso dizer é que Margot é uma personagem que eu não consegui gostar em momento algum. Eu considerei ela uma personagem egoísta, uma personagem fútil, uma personagem que só pensa nela mesma o tempo inteiro. E ele é um personagem bobo, um personagem que precisa crescer muito ainda, porque ele idealiza Margot como se fosse a melhor pessoa do mundo, quando ela claramente não é. E todos os outros personagens, pra mim, são meros acessórios, eu não vi desenvolvimento nenhum deles. E até mesmo assim, a ideia que o John Green queria passar de uma profundidade muito grande dos personagens, como se esses personagens estivessem o tempo todo se questionando filosoficamente sobre o sentido da vida, pra mim tudo foi extremamente artificial, eu não consegui comprar nada daquilo. Então, pra mim, foi um livro de personagens que eu não gostei, de uma história que pra mim foi extremamente arrastada e com uma pretensa profundidade que eu não consegui comprar em momento algum. Eu não sei se essa vai ser a minha impressão do John Green. Eu, sinceramente, não tô com vontade de ler outras coisas dele, mas se vocês já leram, me contem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês acham que talvez esse livro não tenha sido um bom livro pra iniciar, não sei, mas por enquanto eu não tô nada impressionada. E aí eu passei pra outro livro que chama Entre o Agora e o Nunca. É um livro que tá fazendo muito sucesso também dentro de um novo gênero que se chama New Adult.
pelo que eu consegui ler desse gênero, é um livro que ele é um intermediário entre o jovem adulto e o livro adulto. Ele é voltado para esse público de 20 e poucos anos, que já saiu da adolescência, mas que ainda tá capengando, assim, tentando entrar na fase adulta. E, pelo que eu entendi também, normalmente os new adults têm algum elemento erótico. Isso eu não tenho certeza. Se vocês quiserem contestar o que eu tô dizendo, deixem aqui embaixo, porque realmente essa questão desses gêneros, jovem adulto, new adulto, pra mim é tudo muito confuso. Mas então, é um livro erótico, isso eu já posso adiantar, porque quem não gosta de livro erótico com certeza não vai ler. E é um livro que também, assim, não me agradou nem um pouco. Foi outro livro, uma estrela que eu dei. Assim, eu consegui pegar 2 livros que eu detestei e li um em seguida do outro. Isso é um feito incrível, realmente. Entre o Agora e o Nunca, eu não gostei porque eu encontrei nesse livro muito machismo. A personagem principal é uma garota. Ela, o tempo todo, ela fica com medo de ser considerada uma puta, vamos dizer assim, né? Uma menina tá vestindo uma saia curta num bar, ela fala: nossa, essa menina é uma puta. Acho que a tradução eu li o livro em inglês, então o termo é slut, mas a tradução para o português ficou vadia. Então, ela vê uma mulher que tem muitos parceiros sexuais, então essa mulher é uma vadia. E ela, ai meu Deus, será que eu posso fazer isso? Ou será que vão me considerar vadia? E esse tipo de discussão é uma coisa que simplesmente eu acho datada. Eu acho que a gente vive num mundo em que as mulheres estão saindo com seus mamilos de fora na rua, protestando, fazendo uma marcha que se chama justamente a Marcha das Vadias, porque elas estão cansadas desse tipo de estereótipo e elas sabem que esse tipo de estereótipo pode levar a uma legitimização do estupro e da violência contra a mulher. Então eu acho absurdo ainda se escrever um livro em que a principal preocupação da protagonista é essa. E chega um ponto em que ela encontra o mocinho da história e ela pergunta para o mocinho da história: mas assim, fazer um sexo casual não é coisa de vadia? E ele responde: se você fizer uma vez, no máximo 2, não tem problema, mas mais que isso não dá, né? Então, gente, esse tipo de ideologia dentro de um livro, pra mim, não dá. Quanto mais para um livro erótico em que, em tese, o que se quer é uma maior libertação sexual, porque quem busca esse livro eu acho que é o que tá procurando. E toda a premissa da história também envolve, assim, eles vão adiar o máximo possível o coito propriamente dito, a penetração propriamente dita, porque, segundo o mocinho, a partir do momento em que a mocinha deixar esse momento acontecer, aí a mocinha vai passar a ser dele. E quando eu digo dele, a palavra em inglês que ele usa é own you, que é um verbo que se utiliza para propriedade. Em português eu vi que a tradução ficou possuir de corpo e alma, o que indica propriedade também, mas de um jeito talvez um pouco mais romanceado, talvez não tenha ficado tão ruim, mas enfim. É um livro que, além de todas essas questões morais e ideológicas que não me atraem muito, eu também considerei a escrita pobre, a linguagem precária e o final, eu não vou nem comentar o final, porque assim, é uma coisa de louco. Deixa eu passar para a próxima leitura, né? 3 Vidas, da Gertrude Stein, foi o livro escolhido para o fórum desse mês. É um livro difícil de ser lido, eu achei um livro bem complicado. A primeira história, são 3 histórias aqui nesse livro. A primeira história eu adorei, tava adorando a escrita dela. A segunda história eu detestei, me arrastei pelo livro. E a terceira história eu achei mais ou menos. Na verdade, assim, esse pra mim, eu tava comentando com a Lua, que acho que foi a única outra pessoa que leu esse livro pro fórum, eu tava comentando com ela que esse livro pra mim é um livro que não se sustenta sozinho. Se você pega esse livro e você lê, você não vai gostar dele. Pra você entender esse livro, pra esse livro fazer um mínimo de sentido, você tem que entender quem é Gertrude Stein e o que é o movimento modernista. Porque a Gertrude Stein, ela faz aqui um verdadeiro exercício
de colocar por terra tudo que se considerava literatura até então. Gertrude Stein, ela é famosa por uma frase, que é a seguinte frase: rosa é uma rosa, é uma rosa, é uma rosa. É um exercício de repetição que ela faz, pelo que eu entendi, para que as coisas sejam trazidas para sua essência. Ela diz que a literatura tem que se afastar um pouco dessa coisa de ficar floreando e se aproximar mais do que realmente quer ser dito. Então ela usa esse exercício da repetição para mostrar para o leitor o que é realmente essencial. O segundo conto aqui, Melancta, é um livro que traz esse exercício da repetição para o máximo que você possa imaginar. Tem realmente muita repetição, mas para mim isso foi extremamente irritante. Eu acho que para a Lua também foi. Então, assim, é um livro pra mim que formalmente ele é muito interessante, ele historicamente é muito interessante, mas se você pega esse livro como um leitor assim desavisado, eu acho pouco provável que você goste. Então, não sei, né? Se vocês já leram, me contem aqui embaixo o que vocês acharam. O outro livro que eu li foi Lady Susan, de Jane Austen. Foi um livro que eu adorei. Adorei esse livro, acho que foi a melhor leitura que eu fiz esse mês. Eu gravei um vídeo só pra ele, eu vou deixar o link aqui embaixo. E se esse vídeo, por acaso, sair antes, então em seguida vai vir o vídeo sobre Lady Susan. E o último livro que eu li esse mês foi Sartre em 90 Minutos. Eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês porque eu li pelo Kindle. Quem acompanha o canal sabe que eu tô tentando ler o Ser e o Nada de Sartre e eu tô usando tentando aqui de uma forma bastante livre, porque eu tô realmente engatinhando. Eu tô na página 20 e eu não tô sendo exagerada quando eu digo que eu realmente me esforcei muito pra chegar na página 20. Então, eu peguei esse livro pra ler porque eu tenho muito interesse na filosofia existencialista e a gente tá lendo O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, lá no blog As Bastardas, e eu pensei que seria uma boa oportunidade pra tentar uma excursão por o Ser e Nada, que tá dando sopa aqui em casa já tem um tempo, e pra tentar entender um pouco o existencialismo. Mas eu me debati pra chegar na página 20, porque tem muito jargão filosófico aqui nesse livro, é muito difícil de entender. Aí eu peguei esse livrinho, que é Sartre em 90 Minutos, pra, assim, tentar entender um pouco mais sobre a filosofia, sobre o escritor, pra ver se me ajuda. Ajudou um pouco, não muito, mas ajudou um pouco. Não sei, talvez eu demore minha vida inteira pra terminar esse livro, mas aí vocês vão acompanhando, né, pra ver como é que vai ser o meu progresso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e até o próximo.